Quero começar o vídeo de hoje com uma pergunta muito simples. Quantos anos você tinha quando o Arsenal esteve nas quartas de final da Liga dos Campeões pela última vez? Para facilitar as suas contas, né? A sua matemática, foi 14 anos atrás, em 2010. O Henry estava em campo, hein? Não pelo Arsenal, e sim pelo Barcelona, que eliminou aquele Arsenal do Wenger, o Barcelona do Pep Guardiola, naquelas quartas de final. Cara, faz muito tempo, não é condizente com o tamanho do Arsenal e com, enfim, as projeções e os planos que o Arsenal tem para si dentro do futebol europeu, que esse ato seja tão distante, né? Hoje o Emirates, que estava pulsante, apesar de ter sentido a tensão do jogo em certos momentos, é claro que isso é inevitável, e foi causado também muito por conta da competente atuação do Porto, daqui a pouco eu me debruço sobre ela, mas uma parte considerável do público aqui no Emirates jamais tinha visto o que vai ver agora nessa temporada, que é o Arsenal entre as 8 melhores equipes da Liga dos Campeões. Então, cara, é algo muito especial esse momento, essa semana. No fim de semana o Arsenal conquista a liderança da Premier League e agora volta para onde não esteve há tanto tempo, há mais de uma década. Repito, não foi bonito, tá? Não foi aquele futebol, nossa, envolvente e vistoso que a gente tem visto do Arsenal na Premier League, principalmente nesse ano de 2024, com 8 vitórias consecutivas na Liga Inglesa. Mas foi o que, no fim das contas, coube. Né? Assim, acho que a classificação, além de representar, claro, né, você seguir adiante na competição, dá ao Arsenal uma chance de tentar mostrar finalmente no mata-mata da Liga dos Campeões o que vem mostrando com tanta consistência e com tanta beleza na Premier League. Vamos ver como é que vai ser o sorteio nesta sexta-feira, com transmissão da TNT, lembremos, claro. Mas, independentemente do adversário, dos que se classificaram até aqui, é difícil você imaginar um favoritismo muito claro do Arsenal, né? Real Madrid, Bayern de Munique, PSG, Manchester City, mas quem que eu estou esquecendo? Barcelona, né? Olha só as possibilidades até o momento. Não é fácil, cara, não é fácil. Antes de entrar na atuação e nas atuações do Arsenal, eu queria parabenizar aqui o Porto por ter aplicado uma proposta que foi a que melhor funcionou na eliminatória, tá? Acho que tem pouco espaço para debate isso. A proposta do Porto foi a que melhor funcionou no confronto. No jogo de ida, claramente, e no jogo de volta, um Porto que agrediu até mais o Arsenal do que lá em Portugal. Em comparação com o primeiro jogo, o Porto teve mais posse de bola aqui e teve mais finalizações aqui do que lá dentro de casa. Foi um Porto muito valente, e não só isso, não foi um Porto que estacionou o ônibus e não fez mais nada. Foi um Porto que tentou, repito, agredir e que, se tivesse um pouco mais de capricho nas finalizações, poderia ter saído daqui causando uma enorme surpresa, a primeira dessa fase na Liga dos Campeões, cara. Eu valorizo muito a atuação do Porto, valorizo muito o que os 3.000 portistas fizeram aqui. Impressionante o pulmão que os torcedores tiveram, assim como os jogadores, especialmente o Pepe, aos 41 anos de idade, cara, a mesma idade do Arteta. E o Pepe estava dando arrancada aos 118 minutos de jogo, na segunda parte da prorrogação. Negócio impressionante, impressionante. Valorizemos o que o Pepe representa para o futebol, muito além do exagero que a gente teve em classificá-lo como um jogador apenas violento, ou principalmente violento. Não é isso, cara. O Pepe tem muito futebol e escreve mais um capítulo bonito na história dele, na história do futebol europeu, da Liga dos Campeões e dessa relação que ele tem com o Futebol Clube do Porto. Valorizo bastante o que o Porto e o que o Pepe fizeram, o que o Sérgio Conceição fez. Aliás, o Sérgio saiu brabo com o Arteta. Depois da entrevista coletiva, ele diz que o Arteta xingou em direção ao banco do Porto, ofendendo familiares que já morreram. A gente sabe que o Sérgio Conceição, infelizmente, perdeu os pais com 16 anos de idade apenas. E a gente sabe qual xingamento o Arteta, segundo o Sérgio, usou para ofender os pais, né? Ou pelo menos
a mãe. Então, enfim, teve um problema ali, houve faíscas o tempo todo desse confronto, né? Acho que até mais no campo das ideias, no campo das palavras, do que aqui dentro de campo mesmo, mas enfim. Valorizo o que o Sérgio Conceição fez, porque conseguiu construir um Porto que estrangulou o Arsenal como pouquíssimas equipes conseguiram fazer isso nessa temporada, ou desde que o Arteta chegou, ou desde a temporada passada, que foi um passo adiante desse Arsenal para ser o que é hoje. Então, cara, repito, essa atuação do Porto, ela precisa estar na matemática de quem vai criticar o Arsenal pelo pouco futebol que exibiu aqui. E esse pouco futebol, ele traz também uma mentalidade, uma resiliência, uma capacidade de ir entendendo o que o jogo vai te permitindo fazer, o que ele não vai te permitindo fazer. Então esse Arsenal pelo menos teve aqui algo que talvez anos atrás faltasse, né? Então é um Arsenal que traz um lado que poucas vezes a gente pôde ver. Então, enfim, que isso seja unido a um futebol condizente com o da Premier League, né, na próxima fase, nas quartas de final da Liga dos Campeões. Dentro dessa atuação do Arsenal, eu dou destaque absoluto para o Odegaard. O Odegaard foi quem desatou alguns nós. O gol está na conta dele, eu valorizo, claro, a finalização eficiente do Trossard, mas a jogada e a magia são todas do Odegaard, naquela jogada ali. E depois também, assim, o Odegaard ele teve uma atuação do tamanho que se espera de um cara que é para ser o camisa 10 do time na prática, que é para ser o capitão, que é para ser a mente criativa. E ele conseguiu entregar isso. O Odegaard foi o responsável pela criação, mesmo que em geral tímida, do Arsenal nessa partida tão difícil contra o Porto. Também, claro, o Davi Raya, não tem como não falar do goleiro que foi fundamental para essa classificação dos pênaltis. Defendeu 2 cobranças de 2 brasileiros que estão com a seleção para esses amistosos. O lateral esquerdo, Wendel, que foi muito bem em campo para anular o Bukayo Saka, que teve uma atuação assim, irreconhecível, muito difícil lembrar de uma boa jogada do Saka nessa partida, muito graças à atuação do Wendel, que teve a infelicidade de perder o pênalti, e depois o Galeno desperdiçou a cobrança para a defesa do Raya, que não é um cara que vinha com um grande histórico de defesas de pênalti na carreira, mas que hoje foi importante. Deu uma entrevista para a gente, aliás, depois do jogo entrevistamos o Pepe, o Raya e o Gabriel Magalhães. E eu convido você, claro, a visitar as redes sociais lá da TNT Esportes para conferir essas entrevistas, claro, caso seja da sua vontade, tá? Eu não vi o gol anulado, eu vi, claro, aqui, mas eu não vi o replay. Pelo que eu ouvi na transmissão do Formiga, do Otávio, foi um gol que o VAR não podia entrar e que houve elementos suficientes para que a falta fosse marcada no gol, que seria da classificação do Arsenal, do Odegaard, mas enfim, no tempo normal ainda, então não tenho como opinar aqui. Tenho 2 perguntas para o Arteta que eu não consegui fazer, já que eu não consegui entrevistá-lo, apesar de ter pedido o nome dele para as assessorias. Por que o Gabriel Jesus demorou tanto para entrar? E por que o Gabriel Jesus terminou o jogo aberto pela esquerda, para o Nketiah ser o centroavante? Sinceramente, assim, acho que o Arteta tem algumas questões para responder e não ter conseguido responder, talvez de forma apropriada, as questões que o Sérgio Conceição colocou para esse Arsenal. O Gabriel, assim que entra, ele instantaneamente, literalmente no primeiro toque na bola, ele melhora a atuação do Arsenal. E ele vai muito bem até ele ser deslocado para a esquerda, para a entrada do Nketiah. Então, assim, não gostei da demora do Arteta para colocar o Jesus em campo e não gostei, depois de ver que deu certo, ele mudar o posicionamento do Gabriel. Não funcionou. Aliás, a prorrogação foi um nem-nem, né? Nada aconteceu. É isso, cara. Acho que é importante finalizar olhando para o copo meio cheio, para um Arsenal que consegue voltar às quartas de final, que consegue vencer uma disputa de pênaltis e que consegue mostrar uma mentalidade que
dá para interpretar como, olha, beleza, mesmo quando a gente não consegue jogar bem, a gente consegue tirar essa classificação na unha, mesmo que seja na disputa de pênaltis dentro de casa. E foi isso que o Arsenal conseguiu. Então celebre, tá, torcedor do Arsenal, porque esse momento, você é líder da Premier League e está nas quartas de final da Champions. Esse momento, ele é muito bonito. Eu tenho certeza que uma parte considerável desse público não tinha nem idade para lembrar de futebol em 2010. Ou tinha pouca. Então, vai ser bonito. Aguardemos as cenas do próximo capítulo. Já estou ansioso para o sorteio de sexta-feira. Valeu, até o próximo vídeo, que será na quinta, depois da convocação de Gareth Southgate, Inglaterra, que enfrentará o Brasil, claro, no dia 23, aqui em Londres, no estádio Wembley, e estaremos lá. Tchau, tchau.